Nós estamos meditando em duas passagens. A primeira é Evangelho segundo relata João, capítulo 3, verso 16. Um verso bastante conhecido por cada um de nós. E a palavra do Senhor diz apenas no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Soberano Deus, eterno Pai, bendito seja teu santo nome. Concordamos, ó Deus, com as orações feitas neste lugar. Nós te agradecemos, ó Deus, por eles deste culto. Eu te agradeço, ó Deus querido, pelos louvores. Já te agradeço, Senhor, pelas orações. Eu te agradeço, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida de cada vida presente neste lugar. Te agradeço, Jesus, por cada um que se encontra aqui nesta noite. Por aqueles, ó Deus, que estão ouvindo à distância. Por aqueles, Senhor, que não pôde estar aqui, mas que teve vontade de estar, Senhor, estar no trabalho. Te agradeço, Senhor, por nossas vidas, por tudo, ó Deus querido, amado e bendito. Que o Senhor venha falar ainda mais no profundo da nossa alma, aquilo que o Senhor tem reservado para os teus nesta noite. É no nome santo e glorioso, Pai, do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Também tomar seu assento. Aleluia. Grande Deus. Nós lemos que a palavra do Senhor nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira e que Ele deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Mas a campanha fala sobre um propósito de Deus na nossa vida, que nós venhamos nos levantar. Existe um propósito de Deus para se cumprir em você, em mim, em nossas vidas. Mas quero começar essa passagem da palavra do Senhor, que se encontra também. Você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Tudo começou lá em Gênesis, capítulo 1, apenas verso 26, que nos diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e todo réptil que se move sobre a terra. Essa palavra nos diz que o Senhor, quando Ele fez o mundo, em seguida o Senhor, conversando, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? E o Senhor disse: façamos. Ele diz: faço. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Então, Deus criou o homem. Quando eu falo homem, eu estou dizendo ao ser humano. E Deus pôs no ser humano, no homem, a sua imagem, a sua semelhança. E ali Deus, do pó da terra, fez o Adão, o que nós já conhecemos, essa passagem da palavra do Senhor. Ele diz que era para ser semelhante à nossa imagem. Deus queria e colocou sobre o homem a sua imagem, a sua semelhança, o seu selo, para que nós possamos representar aqui na terra o Senhor. Então essa imagem quer dizer característica divina, né? Como o Espírito Santo, razão, capacidade de escolher. Deus que nos colocou, nos capacitou para isso. Eu imagino Deus, a palavra diz em Gênesis, que o Senhor ele passeava pelo jardim, aonde ele colocou o homem.
eu, Deus passeando e perguntando: Adão, o que foi que você fez hoje? Adão, o que você preparou hoje? E Deus visitava o homem no jardim, aonde Deus tinha preparado, aonde Deus tinha colocado ele ali para desfrutar das maravilhas de Deus. E eu acredito que Adão, ele saía todos os dias, ia lá, cuidava da florzinha do jardim, né? Porque eles estavam no jardim. Ele cuidava dos animais, colocava nomes, né? Que é isso que diz a palavra do Senhor. Então Deus preparou esse lugar para o homem viver, porque o homem foi um projeto de Deus, foi algo que Deus, que nasceu no coração de Deus. E aí Deus fez para Adão uma esposa, porque Deus viu que os animais tinham os seus companheiros, então Ele também fez para Adão uma companheira, uma ajudante, uma pessoa para ajudá-lo também nas tarefas daquele jardim. Imagino eu, irmãos, que jardim maravilhoso era este, a qual o homem estava ali desfrutando, e a maravilha ainda, que eles podiam ouvir Deus falar com ele, Deus o visitava naquele jardim. Que maravilha que Deus fez para o homem, porque o homem, como eu disse, projeto de Deus, algo que nasceu dentro do coração de Deus, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então naquele jardim o homem tinha de tudo ali. O homem comia, bebia, não trabalhava como hoje nós trabalhamos, batalhamos, né? Suamos o nosso rosto para ter o nosso pão de cada dia. E o homem não, o homem tinha tudo ali. Imagina nós, pensou Deus ir na sua casa, falar com você, que maravilha era isso. Mas chegou um momento da vida e Deus falou para aqueles dois: olha, vocês podem comer de tudo aqui, tudo menos daquela árvore lá, porque tinha uma regra. Então Deus colocou essa regra: tudo vocês podem tocar, tudo vocês podem adquirir, tudo vocês podem possuir, mas aquela árvore lá não tocareis. E aí o homem, como sempre, hoje não é diferente, as pessoas são tão curiosas, né? E de repente nasceu uma curiosidade no coração de: eita, Eva, né? Mas o que será que tem nessa árvore? Por que será que a gente não pode pegar, não pode comer, não pode tocar, não pode mexer? Né? Vamos suponhamos que ela ficou ali se perguntando, ficou ali se questionando. Mas um momento de distração, igreja. Meu Deus. Um momento de abertura de brecha, vamos dizer assim. Que quando nós não vigiamos, quando nós não abrimos nossos olhos para aquilo que Deus não nos atentamos, vamos dizer assim, para a palavra, daquilo que Deus não permite, obviamente nós damos brechas. E essa brecha foi o fim de todas as coisas para aqueles dois, aonde foram expulsos daquele jardim. O homem quebrou por um momento uma aliança de Deus com eles. Quebrou para o mundo, aonde houve tanta, hoje que até hoje há muita discórdia,
há muitos problemas, há muitas coisas, muita desobediência, morte, tristeza, dor, idolatria, tantas coisas que aconteceram por causa de uma desobediência. Meu Deus. Eu imagino como ficou o coração de Deus sabendo dessa desobediência desses dois. Eu imagino como ficou o coração de Deus, mas Deus, como é, a sua palavra diz que a sua infinita misericórdia são as causas de não sermos consumidos. Ele preparou uma nova aliança através do seu Filho amado. Porque Deus quer que nós acreditamos nele, como diz sua palavra, que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Eu acredito que o inimigo deve ter batido palma quando ele viu que aqueles dois desobedeceram, deram ouvido para ele e desobedeceram a Deus. Talvez na cabeça dele ter pensado: agora está tudo acabado, o homem está destruído, consegui destruir, consegui tirar ele dos privilégios que eles viviam diante de Deus. Mas como Deus, Ele tem um amor tão grande, um amor tão incomparável, que ninguém consegue entender. Quem consegue entender esse amor? Um amor que ama o drogado, o amor que ama o idólatra, o amor que ama o serial killer, o amor que ama a prostituta, o amor que ama o assassino. Que amor é esse? Que amor é esse que Deus nos oferece? Tão grande, tão incomparável, que nós não conseguimos ver a dimensão deste amor. Como diz a sua palavra, que Ele amou o mundo de tal maneira. É um amor que ninguém consegue explicar, por mim, por você, por cada um de nós. Um amor que amou todas as criaturas, todos os continentes, povos, etnias. Um amor que não faz acepção de ninguém. Um amor que alcançou tantos os povos, tantos reinos, tantas pessoas. Que amor que é esse? Que deu seu único filho por amor dessas pessoas. E morreu naquela cruz, aonde Jesus foi crucificado por causa do nosso pecado. Jesus foi massacrado, apanhou. Jesus passou, sofreu tanto nessa terra, carregando aquela cruz, carregando nosso pecado naquela cruz, por causa de mim e de cada um de vocês. Que amor é este? Que amor é esse que o Senhor tem por mim, por você e por cada um de nós? Meu Deus. Qual foi este amor? O amor que Ele enviou seu único filho. Quem de nós vai dar os nossos filhos em favor de alguém? Quem de nós vai fazer um sacrifício tão grande como esse por alguém? E assim mesmo tem muitos que ainda viram as costas para o Senhor, não quer ouvir sua palavra, não quer entregar sua vida ao Senhor verdadeiramente, não acredita no que o Senhor pode fazer pela sua vida. Meu Deus. Prefere perecer, prefere morrer. Quantos já morreram, saíram dessa terra sem a luz divina na sua vida? Quantos estão indo embora hoje? Quantos já foram? Quantos pela essa madrugada ainda vão sair dessa terra sem o Senhor na sua vida, sem ter Deus, sem ter Jesus na sua vida? Meu Deus. Porque enquanto nós estamos nessa terra, ainda há uma esperança de se arrepender. Há uma esperança ainda de se converter, de mudar o caminho. E quando fechamos os nossos olhos?
não vai ter mais essa oportunidade. Então este amor, quando nós falamos deste amor, esse amor que alcançou todos, é um amor incondicional. Ninguém entende que amor é esse. É um amor, como diz a palavra, de tal maneira, uma maneira que ninguém vai entender. Quem ama um assassino de alguém, de uma família? Quem ama essas pessoas que muitos não dão nada por elas? Mas Deus morreu, Jesus morreu por essas pessoas, por amor a essas pessoas, para que essas pessoas pudessem encontrar o caminho de novo da salvação, voltar a ter novamente uma aliança com Jesus, com Deus. Meu Deus. Porque foi através da morte de Jesus Cristo que o Senhor fez uma nova aliança novamente com as pessoas. Mas tem muitos que não querem essa aliança com Deus. Muitos não querem essa aliança com o Senhor. Preferem morrer, preferem viver nas ruas, preferem viver na miséria, preferem viver ali na desgraça. Tudo que é ruim, tem muitas pessoas que estão precisando, quer viver dessa forma. Não quer uma vida com Deus. Ela deixou o inimigo fazer uma coisa na cabeça dela, para que ela não consiga entender e enxergar o que Deus tem para a vida delas. Não consegue entender a dimensão do amor de Jesus. Meu Deus. Jesus passou por tantas coisas naquela cruz por causa de nós. Mas muitos não querem nada com o Senhor Jesus. Hoje nós vemos tantos jovens morrendo, tantas pessoas morrendo, tanto assassinato, tanto acidente, tantas coisas. Quantas pessoas sendo destruídas, a família, pessoas vivendo no mundo do pecado, gozando de coisas erradas, porque não quer nada com as coisas de Deus, não quer andar no certo, não quer Jesus, quer luz, quer andar nas trevas. Meu Deus! E o inimigo está cada dia notando cada um que ele leva. E depois que estiver lá, não tem mais como se arrepender. Meu Deus. Em Efésios diz que o Senhor, assim, porque 2:10 diz, porque Deus amou o mundo tanto, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão, quer dizer, antecipou, preparou para que andássemos nela, ou seja, Deus criou um propósito. Meu Deus. Esse propósito específico foi enviar o seu Filho na cruz, para que nós tivéssemos uma nova oportunidade de estar com Deus novamente, porque Deus quer que nós ficamos junto com Ele. Ele criou-nos com um propósito de nós o adorarmos, exaltarmos, ter Ele como Senhor das nossas vidas. Meu Deus. Jesus. Em João 14:2-3 diz que na casa do meu Pai há muitas moradas, disse Jesus. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. A vontade de Deus é que nós estejamos aonde Ele está. Meu Deus. O propósito de ter enviado seu Filho naquela cruz foi para que nós, seres humanos, viesse estar juntos novamente com Deus, aonde Deus preparou, aonde Deus quer que estejamos, porque nós somos feituras de Deus. São obras do Senhor. E Deus não aceita que nos perde. Mas tem pessoas que querem se perder. Como já muitos se perderam nas trevas, no mundo das drogas, e já se desceram à sepultura. Mas isso não é vontade de Deus. Isso não foi projeto de Deus. Isso não foi
foi algo que Deus projetou para o ser humano. Por isso que Ele enviou o seu amado Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Dá para entender? A vida eterna não é a vida terrena, é a vida após a morte. É uma vida diferente com Deus. É uma vida onde Jesus foi nos preparar um lugar para que nós ficássemos lá, diante de Deus, ao lado de Deus, sendo cuidado por Deus especificamente, como era lá no jardim. É isso que Deus preparou. E é isso que Deus quer para nós. Louvado seja o santo nome de Deus quer nós pertinho dele, porque o seu maior propósito é que nós, os seres humanos, o amem e vivamos em comunhão com Deus. O Evangelho segundo relata Mateus 22, 37 diz: e disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. É isso que Deus quer que o Senhor seja prioridade em nossas vidas. Que Ele seja o primeiro em nossas vidas. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho amado. Para que nós possamos reatar aquela aliança que foi quebrada. Voltar, ter comunhão novamente com o Pai. Meu Deus. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho com o propósito de aproximar novamente o ser humano do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Graças a Deus. Amém? E nós ficamos com esta palavra. E que nós venhamos guardar na tábua do nosso coração, não sair daqui para fora e já esquecer tudo que Deus falou. Mas que nós venhamos colocar isso no nosso coração e passar para outras pessoas o grande amor que Deus tem por cada um de nós. É um amor inexplicável. Ninguém consegue explicar o amor de Deus. Meu Deus. Ninguém consegue explicar que amor é esse. Que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que grande amor é esse que Deus enviou para nós. Um amor que a gente não consegue compreender. Não é um amor de pai para filho, de esposa para esposo, de namorado, não. É um amor acima de todos esses amores. É um amor que somente Deus tem para nos dar e nos oferecer. Graças a Deus. Quem pode entender este amor? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus.